Muito bom dia e uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim, lá em Monterrey, Novo León, México. E os irmãos ali com o nosso irmão reverendo Epifânio Lopes. E todos que se encontram lá, já que hoje é feriado. E em alguns países, pois todos os que também estão reunidos hoje, segunda, 20 de novembro desse ano de 2023, uma saudação para todos também, nos diferentes países onde também estão reunidos. Podem se sentar os que estiverem de pé. Nesse tempo final, Deus está realizando a obra que Ele prometeu e que foi profetizada pelo reverendo William Branham e pelo nosso irmão William Souto Santiago, o qual tem estado nos mostrando o que seria o final do cumprimento da dispensação da graça, quando entrasse o último escolhido, onde Deus estaria fechando a porta da dispensação da graça e estaria se realizando esse começo de uma nova etapa sob um novo ministério em uma grande carpa catedral. Vejam na mensagem Tempo de Espera e de Trabalho que foi pregado sábado 24 de junho de 2006 em São Paulo, Brasil, nos diz o nosso irmão William ali, em uma porção aqui diz: e quando se complete o número dessa era ou etapa da igreja, então não se há de esperar mais a pessoa digna para tomar o livro selado com 7 selos. Ou seja, vejam que até que não se completasse a igreja, esse livro ainda não tinha sido tomado ainda, nem no tempo do irmão Branham, nem no tempo do nosso irmão William, o qual se encontra na direita de Deus, e depois abrirá e depois trará a terra em sobra de reclamação e entregará o homem, e virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os filhos do rei, os quais estão escritos nesse livro, no livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. E então entrará a uma etapa onde o poder de Deus manifestado em sua igreja e através da sua igreja sob o ministério do último dia. Não terá limitações. Lembrem, esse ministério é o ministério de Moisés e Elias. É o ministério do anjo do Senhor. No meio da sua igreja, operando o Espírito Santo, operando o ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. É apenas esse instrumento o que tem e estará falando, profetizando as coisas que serão na grande tribulação, e também vai estar falando e ensinando e dando a fé de rapto a todos os escolhidos de Deus, a essa noiva que está pronta para ser raptada. Ou seja, que ele vem trazendo tudo o que foi falado dele, o que foi falado do que seria depois de que se completasse a igreja, se fecharia a porta da dispensação da graça e começaria nessa dispensação do reino, onde Deus estaria operando esse ministério, o ministério das 2 oliveiras, o de Moisés, o de Elias e de Jesus. E o único instrumento na terra dando à sua igreja noiva essa fé de rapto. E nenhum outro homem na terra pode dizer que tem esse ministério, porque é apenas um, com o qual Deus tem operado em tempos passados e está operando nesse tempo final. Deus não opera com muitos, Ele trabalha com um só homem, um indivíduo em cada era e em cada dispensação. Se abre um olho e depois se fecha esse olho, ou seja, Deus o leva, e Deus abre outro olho, ou seja, outro vidente, outro profeta. E assim até esse tempo final. Continua dizendo, e Deus estremecerá essa terra e também os céus, falando
Vê? Porque Deus sempre tem usado ao homem. Ou seja, é Deus falando à sua igreja. O irmão Branham profetizou do que seria quando ele tomasse esse título de propriedade. O nosso irmão William também falou do que seria na dispensação do reino. Tudo o que estaria acontecendo na dispensação do reino, porque esse anjo que mostra e dá a conhecer as coisas que acontecerão depois dessas, as coisas que aconteceram nas eras da igreja, esse anjo as daria a conhecer e as deu a conhecer, as coisas que seriam depois. Assim como o arcanjo Gabriel ali, no tempo de João Batista, vejam, estava falando nesse começo da dispensação da graça, nesse entrelace dispensacional com a dispensação da lei. Lá apareceu, nessa encruzilhada, apareceu Gabriel. E esteve falando ali a Maria, que é a igreja, as coisas que aconteceriam no cumprimento da primeira vinda de Cristo. E assim, no nosso tempo, este anjo veio em carne humana e esteve dando à igreja, dando a conhecer as boas novas das coisas que seriam depois das 7 eras da igreja e dando a conhecer a vinda desse Filho prometido, a vinda do cumprimento da segunda vinda do Senhor. E já veio e se foi. Agora estamos no tempo do cumprimento da vinda do Senhor com os seus anjos, com os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Continua dizendo. E Deus estremecerá essa terra e também os céus, falando, essa será a voz que estremecerá os céus e a terra, será a voz de Deus falando por meio do ministério do tempo final. O instrumento onde esse ministério estará será adotado. É o único, além de Jesus, que estando vivo será adotado para realizar essa obra de reclamação. O instrumento onde estará esse ministério será adotado, terá o título de propriedade. Vê? Esse é o que tem o título de propriedade. Nenhum outro mensageiro teve nas eras, não teve, senão que vejam. Lá tinha ou estava ali no Jardim do Éden e Adão não comeu. Depois, Jesus o teve e tampouco comeu. Ali, quando toma, da direita de Deus o toma, o abre, mas não come. Traz à igreja. E esse sim come. Vejam que Cristo no céu toma e não come, veja, e aí diz, ele traz a terra a entregar um homem que tem que ser um membro da igreja de Jesus Cristo e tem que ser um mensageiro, e o mensageiro que esteja nesse tempo no meio da igreja. Agora vejam na mensagem tentando fazer um serviço a Deus fora da vontade de Deus, sem ser a vontade de Deus, mas essa é a mensagem que pregou em julho, 18 de julho de 65, porque o outro pregou em novembro, 27 de novembro de 65, mas esse é pregado no dia 18 de julho de 1965 em Jeffersonville, e ele intitulou assim, tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus, na página 32 abaixo, a 33 diz: eu tenho sido um pouco duro essa manhã. Eles esperam no Senhor, esperando. E quando faz e vem essa promessa de hoje, sendo vindicada, renova a sua fé em sua palavra, porque Ele prometeu fazê-lo. E aqui está Ele fazendo. Então, não tem dúvida alguma. Deus fala a sua palavra. Primeiro, fala, e depois o Espírito que está trazendo faz a coisa que a palavra disse que faria. E escreve, o Espírito faz, diz a palavra, cumpre. Temos muitas personificações, ainda teremos muita delas. Ou seja, nesse tempo teve personificações. Lembre que a primeira e segunda etapa imitaram, personificaram o irmão Branham, por ele ensinar, ele diz que ainda vamos ter
muitas delas, os quais estão vendo o que está acontecendo, mas isso é normal, porque já aconteceu em tempos passados, o qual não devia ser, mas é assim. Ainda teremos muitas delas, homens de coração sincero, tentando fazer coisas dessa maneira e daquela maneira, mas observe o que aconteceu. Pessoas colocarão suas mãos e então morrerão. Vê? Observem. Nenhum sistema de denominação do homem funcionará alguma vez fazendo membros para suas próprias arcas denominacionais feitas por eles mesmos. Deus nunca teve uma denominação. Ele nunca vai ter uma denominação. E isso é uma coisa feita pelo homem. E eu me pergunto hoje, se com tudo o que trazemos em grandes cruzadas e avivamentos, temos estado enchendo a arca metodista, a arca batista, a arca presbiteriana, mas e a arca de Cristo, a palavra? E se a noiva há de ser a palavra, então ela tem que ser de Cristo, parte do noivo. Ela tem que ser a palavra não para o dia dele, a palavra desse dia, que ele prometeu que estaria nesse dia, que ele enviou a sua palavra para moldar sua noiva e formá-la. Espero que o vejamos. Não tenha alguma ideia própria de vocês e não tome a ideia de mais alguém. Tome a palavra vindicada aqui, a Bíblia. Ela diz: e desenhe uma pedra angular e as eras. Vejam, nesse tempo final, nessa era de pedra angular, tem que ficar com a palavra que está sendo falada para a hora. Ou seja, toda a palavra que foi falada pelo reverendo William Branham e por nosso irmão William, tudo que eles falaram desse tempo é assim que Deus está cumprindo e tem que ficar com o que foi prometido. A palavra que trouxe, a mensagem que o reverendo William Branham trouxe, precursando a segunda vinda do Senhor, e todas as coisas que o nosso irmão William Souto Santiago nos falou em sua mensagem, dando-nos a conhecer as coisas que aconteceriam depois das eras da igreja, tudo isso é a preparação para que a noiva venha nesse tempo final, quando Deus estivesse cumprindo essa palavra, pois vê-la, recebê-la, crê-la de todo o coração, e como nos dizia na mensagem de ontem, e o que não entendam, entenderão mais adiante. Mas o importante é recebê-lo, crer, porque foi a palavra falada de Deus, através do seu precursor e através do anjo Gabriel. Deus prometeu em sua palavra como ele escolheria sua noiva nesse último dia. Vocês sabiam disso? Último dia escreve, último dia, ele prometeu como ele faria, e que por meio do seu plano original de escolher a Cristo, de escolher os tempos, de escolher as estações, ele não pode falhar, porque ela é parte dessa palavra. Ele não pode escolher por meio de uma denominação, quando ele escolheu a Cristo por meio de uma denominação. Cristo veio a uma denominação? Ele veio através de uma denominação? Não. Eles o rejeitaram, pois isso é o que as denominações fizeram então. Então, quando ele escolhe uma noiva, ele pode vir de alguma outra maneira, como ele trouxe a Cristo aqui, por meio da palavra dos profetas. Isso é correto? Como ele trará sua noiva aqui? Através da palavra dos profetas. E ele escreve do lado, desenha uma pedra angular e as eras, e escreve todas, as divide, as escreve, as enumera, ou seja, escreve o seu nome de cada mensageiro, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, a sétima era, põe em WMB, ou seja, William Marion Branham, e em cima ele põe o anjo, porque esse anjo é o que está cumprindo nesse tempo final essa parte da era de pedra angular. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Continua dizendo, porque lembre, sempre foi
foi Ele em cada mensageiro. E nesse tempo final, na página 256 do livro dos selos. Agora vejam, continua dizendo, como Ele o identificou quando veio? Através de um homem, com o espírito de Elias sobre ele. Saiu do deserto. Como Ele identificará a sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa, antes de que Ele destruísse a terra, como foi nos dias de Sodoma. Lembrem, Sodoma se queimou. Isso é correto? Pois esse mundo vai se queimar. Jesus disse assim, e será o tempo que, como Lucas, no capítulo 17, no versículo 30, diz, nos dias que seriam como Sodoma e Gomorra, então o Filho do Homem seria manifestado. E então o que aconteceria? De acordo a Malaquias, Ele queimará a terra outra vez, e os justos, no milênio, caminharão sobre as cinzas dos maus. Isso é certo? Isso é verdade? Bem, assim que estamos no tempo do fim, estamos aqui à porta agora, esperando que Ele venha, e escreve a vinda de Cristo. Observe, Deus prometeu em sua palavra que Ele escolheria a sua noiva através da sua maneira original. Ele escolheu os seus. O noivo. Ele predisse por meio dos profetas e enviou um profeta para identificá-lo. O profeta disse, estando à borda do Jordão, eis-lo aqui. E eles disseram, tu és o Messias, não é assim? Falando o reverendo São João, ele disse, não, eu não sou o Messias. Tu deves ser o Messias, mas eu não sou ele. Mas ele está no meio de vós, e eu não sou digno de desamarrar a correia do seu calçado. Quando ele venha, Ele mesmo se dará a conhecer. E escreve a vinda de Cristo. Agora nós vemos isso no livro de citações. Vamos um momento aí. Que esse é no livro de citações, na página 59, parágrafo 519, onde aí na última oração ele disse, tão pronto quanto o seu ministério foi terminado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto quando esta pessoa que virá nos últimos dias terminar o seu ministério, o Messias se apresentará a ele mesmo. Veja, Ele mesmo dirá, eu sou. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Lá Jesus dizia, eu sou o que fala contigo. Agora continua dizendo aqui nosso irmão Branham. E hoje, Ele está entre nós na pessoa do Espírito Santo, se manifestando Ele mesmo, mais e mais, entrando em sua igreja, Ele mesmo se dando a conhecer, porque Ele e a noiva e o noivo serão Ele mesmo. Ele mesmo se dando a conhecer, e um dia vocês verão que aquele que sentir em seu coração e vê em sua identificação, chegará a personificar-se diante de vocês. Vejam. Então vocês e ele são um. E aí ele escreve, selos, livro dos selos 256. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Ou seja, Ele virá, diz o irmão Branham, chegará a personificar diante de vocês. Ou seja, que esse é o cumprimento da vinda do Senhor no meio da sua igreja para realizar a obra de reclamação, para realizar o cumprimento dos ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, aqui já nesse último pedacinho que nós vamos ler. Aí, os outros mensageiros já se foram. Restará apenas um. Vejam, os mensageiros já se foram, todos das 7 eras também se foi, o arcanjo Gabriel, o nosso amado irmão William Soto Santiago também se foi, agora ficará um vivo. Ele diz, os outros mensageiros já se foram, restará apenas um. O último mensageiro será o mensageiro da era de pedra angular. Vê, esse mensageiro que está vivo nessa terra, nesse tempo final, é o mensageiro da era de pedra angular, porque todos os outros mensageiros já se foram.
E então verão que a terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude, a palavra criadora sendo colocada na boca de um homem. Esse homem falando e as coisas acontecendo. Veja, primeiro começa com a pregação, com o ensinamento. E as coisas estão acontecendo. Vejam, tem esse ensinamento, esse trabalho no meio dos escolhidos, dando-lhes esse avivamento, esse despertamento e dando-lhes assim a fé de rapto, mas também está acontecendo esta segregação, essa separação. Como isso está acontecendo? Sendo falada a palavra e a palavra produzindo isso. Para essa etapa, a igreja será preparada. Antes que chegue essa etapa, e será completa para depois os mortos em Cristo ressuscitarem e nós sermos, e se fundir conosco, nós sermos transformados. Veja, para essa etapa, a igreja será preparada. Agora veja o importante de conhecer o tempo, conhecer as estações, e conhecer a mensagem do irmão Branham e a mensagem do nosso irmão William para poder identificar plenamente o que Deus prometeu. Porque o que Ele prometeu, Ele está cumprindo. No cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o cumprimento da vinda dos ministérios de Moisés, Elias e Jesus, ou o cumprimento, vamos colocar esse tema, o cumprimento da vinda dos ministérios de Jesus, Moisés e Elias. Que Deus lhes abençoe e guarde, e lhes guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.